Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a lives de segunda-feira, 8 da noite. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Já estou vendo bastante gente entrando aqui, que legal. A Elo já está aqui, a Ju, bem-vindas. A Neuza. Que legal. É muito bacana. A hora que entra às 8 horas, já vê todo mundo sentando, buscando seus lugares. É isso mesmo. Que bacana. Ótimo. Vai ser uma noite incrível. Vivian, seja bem-vinda. Vá. MC Rivas Navarro. Quiser colocar seu nome, aí eu falo o seu nome. Aqui às vezes aparece um apelido. Olha que legal. Quem tá aqui. Sejam bem-vindos. Essa é uma live que acontece todas as segundas-feiras, né? E o intuito dessa live aqui é justamente a gente conversar e ver as iniciativas que as pessoas estão fazendo em prol da saúde e do bem-estar, seja na vida pessoal e profissional. Meu nome é André Ferraz, para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo, especialista em psicologia positiva, em medicina comportamental, paraquedista profissional. Então eu brinco que às vezes eu não sei se eu sou paraquedista e psicólogo paraquedista. É uma mistura muito legal, mas só sei que a gente vai voar. Inclusive, falando de paraquedista, o Leno tá aqui, ou a Vivian, né, são paraquedistas. Então, a gente vai ver bastante gente aqui paraquedista, gente que me conhece da área da psicologia. Enfim, vocês vão realmente ter uma noite incrível, nós vamos voar juntos. E se você acha que essa live aqui de hoje, né, que a gente vai conversar bastante sobre um tema lindo, lindo, lindo. Já vou trazer aqui junto aqui para a gente sentar juntos a Heloísa Vizcaia. Ela vai falar sobre a investigação apreciativa, vai falar sobre a arte de anfitriar e entre outros temas. É uma grande amiga, conheci ela num curso que a gente estava dando sobre inteligência do coração, em parceria com o Heart Brasil. Inclusive, vale a pena vocês seguirem o Heart Brasil também. E aí a gente se conectou, as conexões do coração, né? E aí a gente se conectou, viu que tinha muita afinidade, fizemos 2 lives que estão lá no IGTV da Elo, que vale a pena vocês verem, sobre felicidade. E, enfim, tem até um projeto que está saindo do forno aí. Então, assim, se vocês acham que, além de você, outras pessoas vão se beneficiar dessa live de hoje sobre a investigação apreciativa, vocês vão saber na teoria e na prática, né, como isso funciona. Manda um aviãozinho, né, para as pessoas, convida as pessoas para entrarem aqui e conversar com a gente, tá? Então esse é o momento de convidar. A Neuza já tá lá, já mandou foguetinho, assim, não foi nem aviãozinho, foi... Tá, Elo, já te chamo já vou te puxar para dentro, tá? Já vou te convidar aqui, tá bom? Então mandem os aviãozinhos, convidem, né, as pessoas para assistirem com a gente e participarem dessa live. Vai ser uma live super gostosa. Tá? Enquanto eu chamo aqui a Elo, deixa eu colocar ela para dentro. Olha que legal. Elo, seja bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui. Olá, chegou. Oi, boa noite. Deixa eu ajustar minha câmera aqui para a gente estar na mesma. Aí. Aí ninguém fica cortado, né? Às vezes corta um pedaço, né? Quando tá inteiro é uma coisa, quando entra a segunda pessoa ele diminui. Nossa, mas que legal. Elo, obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra estar aqui com você de novo. Agora é um papo nosso, né? A gente tivemos a nossa live juntos. Inclusive, pessoal, vale a pena vocês realmente verem a live que está lá no IGTV da Elo, são 2. E a gente falou bastante sobre, né, a felicidade. Tem muita coisa bacana que vocês podem assistir lá. A gente vai falar bastante coisa sobre felicidade hoje também aqui. Então, essas lives realmente, elas complementam. Eu acho que ainda mais falando de segunda-feira, né, Elo? Nada como começar a semana se preparando, né? Melhor para essa semana, que ela seja uma semana realmente de grandes realizações, principalmente falando sobre como a gente se sente, né? Então, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse então, para as pessoas que estão aqui, já que tem algumas que te conhecem, outras estão te conhecendo agora. Então, fique à vontade, né? A casa é sua. Gostaria que você fizesse sua apresentação, por gentileza. Maravilha, muito obrigada, André, por esse espaço de conversa, né? De troca, de diálogo, de aprendizado. É sempre muito bom.
E adoro as lives que você faz, assim, sempre são conversas que acrescentam, né, agregam. Então, que bom que a gente está podendo conversar hoje e desejo aí que todo mundo possa interagir, fazer pergunta, né? Que a nossa ideia aqui é estar bem à vontade, né, abrindo um bate-papo leve e ao mesmo tempo com conteúdo que interesse para vocês. Então, fiquem à vontade para interagir conosco. Que legal. Muito bem, então, como o André falou, né? Eu sou uma nova pesquisadora e praticante aí da inteligência do coração também, né? Junto ao Instituto aí do HeartMath. E tenho ficado muito encantada com todos esses estudos sobre a coerência, né? Estudo da coerência, que é uma palavra ou até um mantra de vida aí que eu carrego já há muitos anos. Acho que a primeira vez, esses dias eu estava até resgatando, assim, a primeira vez que ele veio forte para mim, essa palavra coerência, foi lá no ano de 2004, justamente buscando essa coerência entre aquilo que eu penso, eu falo e eu faço, né? Então, e ainda por cima agora, mais ainda, né, aprendendo a importância de alinhar com o sentir, né? Então, mais do que pensar, falar e agir, é o que eu sinto, né? O que eu penso, o que eu falo, o que eu ajo. Então, essa coerência eu acho bem, bem interessante. E aí, a coerência, então, cardíaca e fisiológica é uma expansão, né, de tudo isso conectando o nosso corpo. Então, eu sou bem feliz por estar tendo a oportunidade de aprender, praticar tudo isso. Tem transformado também a minha vida para melhor. E eu venho do campo da investigação apreciativa, né? Que é esse tema que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Então, justamente lá na época de 2003, foi quando eu conheci investigação apreciativa a primeira vez, que eu ouvi falar, conheci. E aí me encantei, me apaixonei por essa metodologia incrível. E ela é uma metodologia do campo de gestão das organizações. Ela nasce, né, dentro dessa área. Então, aí eu já falo um pouco, né, da onde eu venho. Eu sou formada em administração, então, né, atuei e atuo também com organizações, né, com desenvolvimento humano e organizacional, fazendo desenvolvimento de time, de liderança, fazendo coaching, mentoria. Então, é um pouco aí do que eu tenho tido a oportunidade de fazer. E adicionando, só para finalizar, o que você trouxe, a questão da comunidade também do Art of Hosting, né? Que é a arte de anfitriar conversas significativas. É uma comunidade internacional e que eu faço parte já, né? Felizmente, há mais de 10 anos já. Então, o tempo vai passando, a gente vai conhecendo, experimentando, praticando. E o mais recente é isso, né? Inteligência do coração, psicologia positiva, que também é um campo que eu tenho adorado, já fiz 2 especializações, então eu tô bem feliz mesmo. E aí, André, me conte quais são as primeiras perguntas. Então, ó, para a gente começar o nosso ambiente aqui, tem sempre aqui atrás, quero mostrar para vocês que ó, a gente fala bastante do coração, então temos o anjinho do coração aqui, que está sempre com a gente. Eu deixei o meu aqui também. Tá vendo? Então, o nosso coração é muito mais do que uma bomba, né? Que vai bombear sangue para todo o nosso organismo, nosso corpo. Fundamental, sem dúvida nenhuma, para a questão vital. Mas eu acho que o que a gente vai trazer hoje nessa conversa é justamente as suas qualidades do coração. Essas qualidades do coração não só no comportamento, mas agora falando também dessa questão da comunicação. E antes da gente entrar nesse papo, eu queria perguntar para quem está aqui, como vocês estão chegando? A gente sempre fala do check-in, né? Então, segunda-feira à noite, muitos de vocês estão chegando do trabalho, terminaram o trabalho, ou já jantaram, ou vão jantar mais para frente. Mas como vocês estão aqui agora? Qual é o sentimento de vocês? Porque a ideia, pessoal, é que a gente sempre saia melhor do que a gente entrou nessa live. Então, eu queria saber, coloca aqui nos comentários, como que você está se sentindo agora? Faz um escaneamento, faz um check-in e perceba. Às vezes a gente não sabe dar um nome para a emoção e está tudo bem. Conforto ou desconforto? Está mais para emoções confortáveis, sentimentos mais confortáveis, ou para mais emoções e sentimentos desconfortáveis? Então, coloca aqui no bate-papo, no comentário, né? Como que vocês estão? Só para ter uma ideia de esse time que está se formando, né? Como que a gente está se sentindo. Por exemplo,
eu estou agora me sentindo bem animado. É uma emoção, não sei se são sentimentos regeneradores. Né? Elo, como que você está se sentindo? Eu tô me sentindo, na verdade, um sentimento de alegria, né? Então, poder estar com você interagindo é sempre uma alegria, e poder também estar aqui a serviço das pessoas, né? E ter esse momento de troca, para mim é sempre uma alegria. Então, eu chego com essa sensação, assim, de alegria. Ah, que legal. Então, quem quiser comentar como você está se sentindo, ó, a Lívia colocou conforto. Ó, a Lívia é parceira nossa, teve uma psicóloga, uma grande amiga também, teve com a gente em Brumadinho, né? Nossa equipe de Brumadinho foi super legal. Lívia, muito bem-vinda. Conforto. Que mais? Como vocês estão se sentindo? Bom, vamos começar a falar sobre a investigação apreciativa e é interessante que é um assunto, para mim, muita coisa nova. Inclusive, eu vou dizer como que a gente caiu, que foi tão engraçado, né, também. Imagina, a Elo e eu, a gente já se conhecia. A Elo tinha feito o curso, né, do HeartMath com a gente e tudo mais. A gente já estava criando, né, a nossa, né, se comunicando, vendo os pontos em comum. E um dia, eu fazendo um treinamento, e um colega meu falou, André, você precisa se aprofundar, acho que você vai gostar de saber um pouquinho mais sobre a arte de anfitriar, a investigação apreciativa. E eu coloquei no Google arte de anfitriar, aí caí num site internacional, do site internacional tinha o mapa Mundi, Brasil, eu coloquei quem está no Brasil, te pareceram poucas pessoas, e eu falei, peguei um e-mail e mandei para Elô. E eu falei, Elô, estou interessado em saber arte de anfitriar, investigação apreciativa, como que isso funciona e tudo mais. Mas eu não tinha ideia de que eu estava falando com a Elô, que eu já conhecia. Eu achava que era uma outra pessoa. Eu falei, André, sou eu, né? Eu falei, como é você? Como você trabalha com uma coisa que eu não fazia nem ideia do que você estava fazendo? E foi, então, realmente uma felicidade muito legal. Aí ela realmente me explicou, eu acho que ela vai trazer aqui para vocês, porque para mim ficava aquela coisa, né, investigação, né? Pô, investigação, como que é isso, né? E apreciativa, então como que as coisas se combinam? Então, eu queria que você trouxesse justamente assim, vamos na teoria mesmo, né? O que é a investigação apreciativa? De onde ela vem, né? Para que ela serve? Como que isso funciona? E eu sempre falo, e é no dia a dia mesmo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Como que isso reverbera na sua vida? Então, eu queria que você contasse mesmo, né? Como que você está usando isso no seu dia a dia? Porque uma das coisas mais importantes que eu vejo, né? Em termos de essa coerência, já que a gente fala bastante da coerência cardíaca, a coerência entre walk the talk, ou entre falar e fazer, né? E eu sei que você vive isso, porque numa das nossas reuniões que nós tivemos, eu vi você usando mesmo a investigação apreciativa e é lindo isso. Então, eu gostaria que você comentasse para as pessoas como que é isso de verdade. Você fez várias perguntas. Eu vou responder algumas, depois você me ajuda a me lembrar de outras, tá bom? Tranquilo. Muito bem. Então, a investigação apreciativa, para começar, eu não chamo de teoria, eu chamo, na verdade, de compreensão do conceito, né? Do que se trata esse nome, que a princípio, quando a gente escuta pela primeira vez, ele soa um pouco estranho, né? Investigação apreciativa, que é isso que você estava falando agora. Então, embora sejam duas palavras que a gente entende, a gente não usa muito no português. E quando usa, às vezes elas estão associadas a coisas diferentes. Então, eu acho que é isso que dá uma bugada no cérebro, né? De entender investigação apreciativa pela primeira vez. Depois que a gente entende e pratica, ela faz todo sentido e transforma muito a nossa vida. Tanto no trabalho, quanto dentro de casa, né? Então, ela tem essa possibilidade, assim, ampla de aplicação, que é uma das coisas que também me conecta muito, né? Porque eu sempre acredito, André, tanto quanto vocês, assim, vocês, porque aí eu já estou incluindo a Ju, né? Que o ser humano é um ser humano integral, não dá pra gente separar uma coisa da outra, né? Então, mesmo lá no trabalho, a gente está sendo a pessoa, né? Então, antes de ser um profissional, nós somos pessoas. Então, a investigação apreciativa é uma metodologia muito humana, dá essa possibilidade, esse convite de que as relações sejam mais humanizadas. Isso para mim me chama muito, assim, né? Há mais de 10 anos, como eu falei, já é incrível, assim, e cada vez mais ela faz mais sentido e tem mais pessoas procurando conhecer. Então vamos lá.
Quando a gente fala em investigação, né? O que vem na nossa cabeça com investigação? Normalmente tem a ver com procurar, pesquisar mais a fundo, realmente assim, buscar dicas, pistas, procurar informações onde às vezes a gente não procurou, né? Aprofundar. Legal. Então, essa investigação no dia a dia, na nossa cultura, está mais associada a questões negativas, né? Então, quando a gente ouve a palavra investigação, ou é investigação policial, ou é investigação criminal, ou é investigação de uma doença, né? E então ela acaba não sendo muito associada a algo positivo. Só que enquanto um verbo, né? E esse é o convite da investigação apreciativa, o verbo é para essa ação de você realmente procurar algo mais a fundo. Né, de você buscar dados, fatos, ir atrás de pistas e de informações que não são óbvias muitas vezes, né? Então é esse um primeiro convite, né, da investigação. E ela é uma metodologia, né, criada nos Estados Unidos pelo professor David Cooper Ryder, lá na Case Western Reserve University, que é uma universidade que fica na cidade de Cleveland, em Ohio. Foi criada no final da década de 80, quando o professor David estava fazendo a pesquisa de doutorado dele, dentro das organizações, no campo de desenvolvimento organizacional. E aí, então, ele criou com esses dois verbos de ação. Então, quando a gente fala em investigação apreciativa, parece que apreciativa é o adjetivo, né, do verbo investigar. Só que não, na verdade, são dois verbos. Tá? Então, ele é um convite para investigar e um convite para apreciar. Ah, que legal. Não sabia. E aí, quando a gente fala o apreciar, né, ele tem a ver com esse convite de você olhar para aquilo que tem valor. Né? O que você valoriza, o que você reconhece que tem valor. Então, apreciar, quando a gente fala, porque eu aprecio a natureza, aprecio um pôr do sol, aprecio, né? Então, são coisas que têm valor para você, são coisas que te conectam com algo que faz sentido, que você gosta, que você... normalmente, né? Tudo aquilo que você aprecia é algo positivo, né? Eu costumo dizer assim, que faz o teu coração bater, o teu olho brilhar. Senão você dificilmente vai apreciar. Mas então é aquilo que você dá valor. Né? E o fácil de entender também na nossa cultura é você pensar na palavra contrária, que normalmente é depreciativo, né? O que é depreciar? Depreciar é quando algo perde valor. Principalmente no conceito de contabilidade, né, o financeiro, a depreciação é quando algo diminui em valor. Então, a apreciação é quando sobe em valor. Então, essa apreciação é isso. O que você escolhe dar valor? Perfeito. Então, investigar e apreciar é justamente esse convite das duas coisas juntas, que é o que você escolhe dar foco. E aonde você escolhe dar foco, atenção, você realmente aprofunda e investiga mais. Com esse olhar que vai buscando o que tem valor. Então, com esse conceito, o que o professor David procurou trazer foi trazer para o campo das organizações uma forma diferente de lidar com os desafios e com os problemas. Em vez de a gente ficar encarando os problemas que nos chegam e nos aparecem, com esse ar de ai, que coisa ruim, nós temos que ir atrás para encontrar a causa e aí depois atacar a causa e buscar a solução. Então, na investigação apreciativa, o convite é outro. Em vez de a gente começar olhando para o problema, o começo e o primeiro passo é você descobrir o que é que você quer dar mais valor. Né? O que tem mais valor para você? Aonde está o maior valor da organização? Então, tem todo um processo, né? Que daí mais para frente a gente pode falar, né? De como é que ela acontece na prática também, mas que tem a ver com isso, de aonde você escolhe colocar o foco e o que você investiga ali dentro. E vai descobrir coisas que têm valor. Agora, Elo, muito bacana. Eu já vou, né? Eu conheço o pessoal que está aqui, muitos deles, então eu já sei as perguntas que vão surgir. E eu já vou me antecipar, então, porque... Vai lá. Né, como a Ju fala, né? O ariano, né, já vai saindo, vai fazendo, vai perguntando, né?
tudo bem, né? Eu entendo isso perfeitamente. Eu sei que o quanto realmente essa forma de viver, ela facilita criar o mundo que a gente quer pertencer. Isso realmente é um grande passo que você está trazendo para as pessoas aqui no Brasil, para as organizações, né, para os seus clientes de coaching, e realmente é maravilhoso. E eu tenho certeza que essa pergunta já foi feita para você mais do que uma, duas, talvez quase praticamente todo mundo deve fazer essa pergunta. Ok, mas na hora que está o negócio caindo a casa ali, a empresa não está faturando, ou aquele casal que está brigando, e está todo mundo, o chefe estressado, a conta não está paga, o cachorro está latindo. Como conseguir parar, né, e entrar nesse lugar onde a gente, né, mude esse foco e consiga realmente olhar para o que importa e sabendo que talvez nesses momentos de muita raiva e de ansiedade, o que a pessoa quer realmente é se sentir melhor e às vezes fala coisa que não deve, toma decisões que depois se arrepende. Quem aqui já falou alguma coisa ou tomou uma decisão que depois se arrependeu e falou assim, putz, não devia ter enviado, não devia ter falado. Então, como que é? Né? Na verdade, ali, treina, jogo é jogo, que tá ali valendo tudo. Como entrar nesse lugar? Sabendo, sim, eu sei que são muitas perguntas e que muitas pessoas às vezes não estão familiarizadas com esse conceito, ou seja, como que a gente convida alguém para entrar nesse lugar? Né? Como que você poderia dar essa dica? Então, são duas coisas. Primeiro que tem essa questão assim de realmente perceber qual é o momento. Porque, de repente, se o momento é muito tenso, o melhor caminho pode não ser você começar com a investigação apreciativa, tá? Então, ao mesmo tempo, se você quiser experimentar, também pode. Também tem como, né? E esse como começar normalmente tem a ver com você lançar uma boa pergunta. Mas para você lançar uma boa pergunta, tem algo que vem antes, que é você dentro de você fazer uma escolha de que foco, que intenção, em que direção você quer ir com aquela conversa e com aquela situação. Então, isso é primeiro dentro da pessoa que acontece. No momento em que você toma uma decisão, tá muito tenso, tá muito ruim, como é que eu mudo isso aqui? E você tem, de repente, uma brilhante ideia de, eu vou focar em algo positivo. Bom, você teve essa ideia dentro de você, né? Sabe aquelas coisas que acontecem lá dentro. E aí você fala assim, bom, como que eu vou mudar o rumo dessa prosa, dessa conversa, né? Como que eu vou interagir, então, de uma forma diferente? E aí o caminho, normalmente, tem a ver com a qualidade das perguntas que você faz, né? Então, a pergunta que você faz, essa é, na verdade, uma frase, assim, que cunha, assim, né? O início da investigação apreciativa. A pergunta que você faz é a própria intervenção que você quer fazer num sistema. Né? Então, quando você quer fazer uma intervenção nisso que você descreveu aí, ou num momento muito ruim de uma empresa, ou de uma relação pessoal muito próxima, como você pode fazer, né? Então, a pergunta que você faz é a própria intervenção, ou seja, ela vai mudar o rumo conforme a pergunta que você faz. Por quê? Porque a pergunta, ela direciona o foco da atenção. E quando você faz uma pergunta, a pessoa começa a pensar naquilo que você falou e busca a resposta. A gente é muito condicionado a responder. Então, assim, você lançar uma boa pergunta, você direciona o pensamento e a atenção da outra pessoa para a direção que você está querendo dar. Essa é uma grande diferença e muito importante. Então, assim, a pergunta é o que eu chamo que é o poder da lanterna, né? Que você põe a luz na direção daquilo que você quer iluminar. Então, se você está no meio de uma situação muito ruim, você está lá dentro de você e diz, eu cansei disso, eu quero sair disso, como que eu saio? Eu vou botar foco para algo do que tem de bom nisso. Então, o que eu estou escolhendo aqui? Eu quero iluminar, afinal, se a gente está junto, né? Vamos pegar a situação do casal. Se a gente está junto, é porque alguma coisa em algum momento teve de bom entre nós. Né? Então, eu posso perguntar algo nessa direção, por exemplo. E aí pode ter qualquer pergunta, mas vou dar alguns exemplos. O que você mais se interessou em mim quando a gente começou a namorar? O que mais você gostava? Ou na nossa relação, né? Não preciso perguntar de mim, posso perguntar da relação. O que você mais gosta de fazer comigo que te dá prazer? Né? Que você realmente, eu gosto de tomar um vinho contigo, eu gosto quando a gente
sei lá, curte tal coisa juntos. Enfim, você direciona o foco para outro lugar. Então a pergunta pode mudar. Agora, num momento muito, muito tenso, por isso que eu falei, tem que avaliar. Será que é o momento de lançar uma pergunta dessas? Às vezes sim. Às vezes você primeiro precisa escutar o outro desabafar. Uhum. Então escuta. E aí quando o outro estiver num momento já que não tá mais tão lá em cima, já acalmou, aí é o momento, às vezes, de você lançar uma boa pergunta, né? Então, eu acho que é importante também você ser estratégico, isso tem a ver também com uma certa investigação e uma inteligência, né? De você não... E as pessoas às vezes têm essa preocupação também, me perguntam, investigação preceptiva é você querer tapar o sol com a peneira? Não tem nada a ver com isso, né? Não, Muito pelo não, contrário. não é entrar no celular do outro, lá no e-mail, buscar, vou Não, não, investigar. não, Né? não, não. Não, tem Né? nada a ver com isso. E Elô, você está falando uma coisa tão importante que, assim, isso acho que vai... eu só queria fechar dando um exemplo para as organizações, que você me Boa, falou de 2 casos e eu só queria fechar assim respondendo isso, pode ser? lógico. Então só segura aí que eu já vou te ouvir a próxima pergunta. Mas assim, né? E nesse caso, então, você está num momento muito, muito ruim e estressante numa organização, em que os resultados estão todos abaixo do esperado, a equipe está desmotivada, né? Às vezes o próprio líder também já está mais cobrando e está muito chato, assim, né, com o time. Enfim, vamos pensar numa situação assim. Então, assim, e às vezes me perguntam isso, mas eu nem sou o líder da equipe. Como é que eu, como um membro, posso interferir numa situação usando investigação apreciativa? Então, tem como, sempre tem uma solução, né? Por quê? Porque as pessoas interagem e vem de cada pessoa uma forma de você intervir, né? De você fazer uma mudança. Então, se você está atento e você tem a intenção de promover uma melhoria naquele sistema, normalmente a melhoria tem a ver com em vez de você ficar procurando coisas que estão fora e culpando, o que tem em comum? Qual é a base que vai nos fortalecer para encontrar as próximas soluções? Então, buscar essa conexão, buscar diálogo, buscar uma forma que a gente consiga se escutar, né? Para juntos buscar solução. Então, nesse momento, você também escuta primeiro o que tem que escutar, daí no momento em que de repente falaram o que tinha para falar, e aí de repente é o momento de você lançar uma boa pergunta. E a boa pergunta nesse momento pode ser em que momento a gente pode conversar ou retomar o porquê que a gente já conseguiu entregar resultados bons lá no passado. O que a gente fazia que a gente acertava tanto, né? Ou então mesmo durante esse ano de pandemia, né, que foi um ano muito diferente, parar e perguntar quais foram os clientes que a gente atendeu melhor, né? Em que momentos que a equipe tente? Por quê? E aí a gente começa a investigar. Por quê? Como que essa equipe interagiu? Né? Qual foi o tipo de liderança que guiou essa equipe para ter aquele resultado? Então a gente começa a fazer essa investigação apreciativa dentro de um foco que é o melhor, que é aquilo que a gente quer que aconteça mais. Uhum. Então era isso que eu queria deixar. Tem um método, assim, por exemplo, né, se a gente for trazer a comunicação coerente, por exemplo, do HeartMath, a gente sempre, né, acaba ensinando de uma maneira assim, autoconsciência em primeiro lugar, ou seja, eu paro, percebo como eu tô, entro em coerência cardíaca, entro num estado, né, de que eu possa estar mais centrado, entro nesse alinhamento, depois desse alinhamento eu consigo trazer para dentro de mim um sentimento mais regenerador e entrar nesse espaço onde eu consigo ampliar meu poder de escuta. Do poder de escuta a gente, né, entende o que a pessoa tá falando, a gente dá o feedback do que a gente sentiu e entendeu. Ou seja, existe, de uma certa forma, um caminho, não é by the book, no sentido de ter que seguir todos os passos, mas se a gente fosse imaginar uma linha mestre, né, qual seria o primeiro passo para a gente começar a falar assim, oh, ok, tô entrando nesse lugar, ou tô me convidando e convidando a outra pessoa para entrar nesse espaço. Então, qual é o primeiro passo, né, que a gente, ou você ensina, ou é colocado dentro da teoria para a gente
entrar nesse espaço, talvez, de escuta, ou de ampliar a percepção em relação à investigação apreciativa? Eu acho muito interessante tudo isso que você trouxe, que é pelo qual eu me encantei tanto com tudo isso também, porque eu acredito muito nesse caminho que você trouxe, e ele não é de uma certa. Assim, eu não vi enquanto processo da metodologia esse caminho do que você descreveu. O que acontece na investigação apreciativa é realmente através das perguntas que a gente é guiado. Só que além das perguntas, existe toda uma base, assim, que é a fundamentação, assim, que aonde está estruturada mesmo os alicerces da investigação apreciativa, que são os princípios da investigação apreciativa. Então, por exemplo, né, num dos princípios que a gente tem, que é o construcionista, e eu não vou ficar falando muito de teoria, mas só para dar um exemplo e entender aqui. Então, como um princípio, como uma premissa que a gente tem quando a gente vai trabalhar com essa metodologia, existe essa crença de que a gente constrói, né, a cada momento, a cada passo, em cima da interação que está acontecendo, e que as palavras criam mundos. Uhum. Então, isso é uma chave que lá na década de 80 também, né, já era usado. Então, realmente, que palavras a gente escolhe para formular uma boa pergunta? Uhum. Será que se eu colocar a palavra X, ela vai me ajudar a ir na direção daquilo que eu quero? Uhum. Será que se eu perguntar esse tipo de situação, vai realmente engajar as pessoas para que todo mundo vá junto para a direção que a gente precisa ir, né, e que a gente quer ir juntos? Aquilo que faz sentido para nós? Então, a transformação acaba acontecendo através das perguntas, tá, André? Então, a investigação apreciativa trabalha com isso. Agora, assim, não existe assim uma questão assim de trabalhar com respiração, esse convite assim muito tipo mais ligado ao mindfulness que vem agora, né? Eu diria que isso é uma ciência mais recente assim, né? Então, não era tão utilizado no campo organizacional na época lá. Agora, em 30 anos, né? A investigação apreciativa já tem 30 anos. Então, tem muitos profissionais usando no mundo inteiro, em diversos países. E aí já tem essas misturas com outras metodologias. Então, eu vejo muito possível, né, de terem mais pessoas já usando com esses convites de respirar, parar, prestar atenção, porque isso já é hoje uma linguagem mais usada dentro das organizações. Legal. Né? Então faz muito sentido. Exatamente, né, Elô? Hoje a gente consegue entrar nas organizações e falar antes de uma reunião, vamos respirar. Coisa que alguns anos atrás, eu falei, que vamos respirar, a gente tá, né, tempo é dinheiro, né? Aquelas famosas frases que, né, go, vai. E hoje realmente a gente está criando, né, a gente está vendo as empresas mais humanizadas, empresas que curam, né, o capitalismo consciente como um grande movimento. E então eu tenho, acho que cada vez mais esse espaço, né, por exemplo, a investigação apreciativa, o HeartMath, a psicologia positiva, organizacional, por exemplo, está tendo uma procura e um espaço tão bonito, tão legal. E então, assim, eu acho que é bem, por mais que a gente fale de 20, 30 anos, é extremamente recente. Eu acho que tudo é muito novo ainda. 30 anos é realmente, a gente fala na linha do tempo, em termos de uma metodologia, de uma ciência, de um estudo, de uma... Enfim, a gente está num momento muito propício. O mundo realmente está precisando, né, desse tipo de abordagem e de relação entre as pessoas para a gente construir realmente relações, pontes e não muros entre as pessoas. Então, eu estou muito feliz mesmo que você está trazendo. E vamos eu gosto da prática, né? Mas espera ali. Eu não sei se vai dar tempo, tá, André? Porque não é uma coisa rápida. Então... Não dá nem uma assim, a gente pode fazer Eu vou lançar 2 perguntas para você, então. Mas vamos fazer o seguinte. Eu queria dizer exatamente uma coisa que você tocou aí, né? E que eu também estava falando, assim, de que como a investigação apreciativa, né, já tem mais de 30 anos, e aí a gente vê esses movimentos, todos que você citou aí agora há pouco. Se a gente for pensar 10 anos atrás, eles estavam todos assim começando, nascendo, né? Então, nesses 20 anos antes, né, digamos assim, o grande ganho que eu também vejo assim da investigação apreciativa
estava no momento em que a gente faz as perguntas com o foco e o viés, né? Mais no positivo mesmo, na direção daquilo que a gente quer. Né? Por que que é positivo? Porque é na direção daquilo que a gente quer. Não porque é para excluir o negativo, é para na direção daquilo que a gente quer. Existe uma conexão que é fortalecida nas pessoas com as emoções positivas. Então, esse é um estudo que já há 30 anos atrás a Bárbara Fredrickson já fazia. E ela é hoje uma das grandes autoras e referências dentro da psicologia positiva para esse tema de emoções positivas. Então, a investigação apreciativa já promovia, né, que as pessoas vivessem mais com emoções positivas dentro das organizações ou na própria vida, né? Por esse viés, esse convite do foco, do olhar, da atenção, né? E perguntas também, né? Positivas, que te movem naquela direção. Então, isso para mim já é um grande salto, assim, né? Que às vezes a gente acha que precisa de coisas muito mirabolantes. Eu vi aí a Verônica, ela escreveu ali, né? Justamente da questão do quanto é importante o diálogo, interagir. Porque quando fica ou sem o chefe, ou que tem um líder que às vezes não faz o movimento que precisa ser feito, realmente todo mundo fica mais perdido, né? Então, no momento em que você direciona com uma pergunta, e se for uma boa pergunta de qualidade, na direção que movimenta as pessoas, né, para a luz, digamos assim, para aquilo que as pessoas querem, isso é transformador. E dentro de casa, aquele exemplo mais simples que tem, e que também se usa hoje na psicologia positiva, mas na investigação positiva também tem um livro aqui que fala da aplicação dela nas famílias. Essa pergunta, de invés de perguntar para o filho, quando você pega na escola, né, como é que foi o seu dia? É perguntar o que teve de melhor no seu dia. É uma pequena mudança, mas como as palavras importam, você faz toda a diferença você perguntar. E se você faz essa pergunta desde pequenininho, por exemplo, né? Ou dentro de uma equipe, você começa a perguntar o que teve de melhor na tua semana? O que teve de melhor na tua semana? Você começa a direcionar o olhar para aquilo que tem de melhor, né? E não para falta, não para reclamação, não para crítica, que isso a gente já é bom, né? Isso a gente já é bom o suficiente em fazer. Diga, André. De novo, eu vou fazer um pedido, né? Ainda, eu sei que o processo é um processo, né, longo. É um processo que exige realmente todo um ambiente, toda uma experiência, tem todo um setting, né? Uma preparação. E eu fiz aí, pessoal, live é live, né? E eu tava conversando com a Elô nos bastidores, falei, e aí, Elô, né? Como que você quer, né? Vamos voar juntos, vamos deixar solto? Ela falou, vamos lá, a gente vai conversando. Falei, tá, mas uma coisa eu quero uma prática, eu quero ver como funciona, eu quero ver pelo menos, né, uma pílulazinha de uma experiência. Então, se você me permite... Vamos fazer uma pílulazinha, vai lá. Então, convida! Quem quer vir aqui para a live? Isso. Quem topa entrar aqui com a gente e fazer uma prática com a Elô vai guiar e vai servir, vai ser um presente para essa pessoa que vai falar aqui nos comentários, eu quero, né? E não, só a Ju não pode, né? Só a Ju não. Ela só tá vibrando ali, ela não disse que ela quer. Então, quem quiser, lembrando que com todo respeito, com toda amorosidade, não vai ser, né, colocado nada assim. A gente, lógico, tá aqui, deixa que eu explico. Vai ser o seguinte, na verdade é muito simples. A gente vai fazer um exercício de apreciação na prática, né, de investigação apreciativa, com um tema e um foco que é a respeito do aprendizado. Então, a gente vai investigar essa questão do aprendizado, né? Quando que acontece o melhor aprendizado, de que forma, né? Como que a gente faz isso com a investigação apreciativa? Com alguém que queira e tope entrar aqui com a gente agora. A gente vai fazer um exercício que vai durar uns 15 minutos, talvez. Tá? Então, é um bate-papo gostoso, que nem eu estou batendo aqui com o André, com esse tema, né, de conversar sobre um aprendizado de qualidade, um aprendizado significativo. Quem quer conversar sobre esse tema? Esse tema é interessante, quem gosta? Quem quer vir com a gente? Diz aí, escreve nos comentários. Põe aí, eu quero, uma mãozinha, o que for, e aí pede para participar aqui no vídeo.
ou eu faço o convite, acho que dá para eu fazer o convite também, direto daqui. Então, ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem for o primeiro, se não eu faço, se não eu vou aqui, vou fazer, vou ganhar um presentão, né? Senão a gente É que puxa junto essa, também, né? Pô, pode então, ser. É que a nossa ideia, né? E o André me pediu isso, assim, era dar oportunidade, porque se a gente vem para a live e ó, só já fica tem. ouvindo, né? E aqui o convite você está tendo a oportunidade de entrar junto, na hora, assim, ao vivo. Ó, Quem quer? GLC. Qual que é o seu nome? Ah, eu, né? Já temos, né, a candidata. Qual que é o seu nome? GLCMMHFZ, né? Vamos saber qual é o seu nome. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu vi que você chegou agora, bem-vinda. É a Glauci, a Glauci. Glauci, eu te enviei uma solicitação para você entrar. É só você aceitar, que aí você entra junto com a gente. É, Aí! Glaucio, não lembra de mim não, doutor André? Agora eu tô vendo, né? Eu vi um monte, uma sopinha de letrinhas ali, aí eu falei. É, mas isso aí foi o meu login para entrar no Instagram, não consigo pôr meu nome embaixo. Todo mundo que vai conversar comigo vê esse EGLCM e fala, ai meu Deus. Tudo Glauci, bem. Glauci, muito bom te ver, muito bom, né? Que Que bom bom, que você está aqui, né? Vamos sim. estabelecendo nossa conexão. Eu vou ter que pegar o cador, porque o meu celular é o J5 ainda. Coitado, né? Já tá querendo abrir o bico, coitadinho. Mas o Peraí, computador deixa eu não caçar entra na live. Não adianta, o computador não entra na live. Tem que ser pelo celular. Não, não é computador, é celular mesmo. Pera um pouco. Deixa eu catar o carregador, só isso. Peraí, doutor. Até o óculos foi embora. Só um minuto. Carregador. Eu entendi que ela ia mudar para o Carregador, bem. computador. Não é computador, não. O meu computador, ele é bom para Instagram, né? Mas deixa eu pegar, porque eu preciso trocar aparelho. Ó, Trocar meu aparelho. O problema é esse. Essas são as Coitado. questões, né, de entrar ao vivo, mas obrigada por ter aceitado, né, o nosso Obrigada, eu. convite, de ter Deixa eu ver, topado. agora eu travei, mas Não tem tá problema. Você travado. está escutando a gente? Tô ouvindo, sim. Então nós tá. também. Ai, sai daí, menino. Então, eu vou te Uma fazer piada. um convite para a gente praticar o que a gente chama, às vezes, de uma entrevista apreciativa, ou enfim, um diálogo apreciativo. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui alguns princípios desse diálogo, né, para quem quiser conhecer também e praticar com outras pessoas. Então, alguns dos princípios são o seguinte, né, de que a gente possa criar um ambiente que promove a valorização da pessoa, né? Então, que a pessoa se sinta valorizada. Senão é difícil acontecer um diálogo apreciativo. Então, o ambiente é super importante nesse sentido. E aí, não só o ambiente físico, né? O ambiente, assim, Tô no meu quarto aqui. Tá o carregador. O clima, ó, a questão do humor, né? De deixar a pessoa à vontade. Até a televisão tá ligada aqui. Peraí, deixa eu dar uma baixada aqui. Mas pode falar, doutora. Pode falar. Tá. Aí, um outro princípio, então, é orientar as pessoas, né? E os pensamentos sobre a importância do foco no positivo. Então, durante essa conversa e esse diálogo, que a gente realmente procure manter o foco naquilo que tem de bom, naquilo que a gente realmente quer fazer, né, no positivo. Um terceiro princípio é realmente perguntar e escutar com curiosidade genuína, né? Você verdadeiramente está interessado em entender, em perguntar, em conhecer o que a pessoa vai estar te respondendo. E um quarto princípio, então, né, não vou falar todos agora, mas pelo menos um pouquinho, suspender o julgamento e escutar apreciando as histórias, né? Então, é esse um convite importante. Então, como eu vou fazer aqui agora, a gente não tem muito tempo, eu vou fazer uma ou duas perguntas, né? Às vezes, realmente uma entrevista apreciativa, ela tem pelo menos 4, 5 perguntas, mas a gente não vai ter tempo, como a gente falou, é uma pílula, é uma provinha só, né? E aí a primeira pergunta, normalmente de uma entrevista, ela pede por histórias. Então a gente procura trazer do passado ou de um momento que você já viveu algo real, tá? Então eu queria te perguntar, Glauci, é Glauci, né? Sim. Sobre os momentos que você já viveu de aprendizado na sua vida.
tá? Ah, muitos, viu? Muitos. Então, eu imagino, mas assim, procure lembrar das melhores experiências, as melhores experiências de aprendizado que você já viveu. Com certeza deve ter tido várias, como você falou, né? Mas dentre todas elas, as melhores que você teve, eu vou pedir para que você escolha uma que se destaca para você como um momento de um aprendizado muito rico, muito valioso, e um momento em que você se sentiu muito viva, podendo aprender aquilo que você estava aprendendo. Se sentiu muito envolvida, poder aprender, contribuir. Enfim, você estava ali muito inteira naquele momento de aprendizado. E aí eu queria pedir que você me contasse um pouco a história desse momento, desse aprendizado que você viveu, que foi um grande ponto alto na tua vida, como uma história de aprendizado. Você pode compartilhar Ai, comigo essa história do deixa eu aonde ver se eu consigo lembrar de aconteceu? algum. Eu tenho bastante, eu preciso ver. Aqui é tanta coisa, eles sempre foram muito quebrados, né? Mas tenta É sempre pensar foi numa coisa assim que muito foi muito quebrada. especial. Ó, tenta pensar em uma Ah, que foi muito especial. é ter comprado o meu primeiro carro, quando eu tirei carta. Quando você Quando eu tirei tirou. carta. Eu Ah, tirei carta, a minha mãe chegava para mim e falava assim: Você ainda vai dirigir melhor que seu pai. Ele tinha um Fusquinha, ele tinha um Fusquinha. E aí, olha, eu rodei São Paulo inteiro, doutora. Eu trabalhei na indústria também, né? uhum. Eu fiquei Mas- 10 anos na propaganda. E a gente está tentando buscar aqui uma experiência de aprendizado. Então, é esse momento de aprendizado em que você aprendeu a dirigir um carro, né? Que você fez a tua carteira de motorista, é É, isso? é. Esse momento de aprendizado para você, como foi assim, você poder aprender a dirigir um carro? Então, me conta dessa experiência. Você Foi gostou? uma Você luta. teve um professor que foi bom? Não, eu peguei duas tranqueiras ruins, porque naquela época o pessoal não tinha paciência, não. Na época que eu peguei, eles não tinham, era Fusquinha, eu deixava a embreagem morrer toda hora. Aí a minha mãe frequentava a Igreja Santana, a gente, assim, nossa, meus avós italianos, eles são tudo do bairro de Santana, né? Então Mas conhece assim, todo mundo. Glauce, deixa eu É. te perguntar. A gente está Ah, tentando desculpa, descobrir acho uma que alguma. experiência de um momento em Ah, que você aprendeu alguma coisa e que foi muito significativo para você. Não é o momento que você conquistou, né, de dirigir o carro. Então, é o momento que você aprendeu alguma coisa que você estudou, que você viveu alguma situação na prática, mas que aquele aprendizado é uma coisa que foi muito importante para você na sua vida. E que você carrega aquele olha, aprendizado com você até hoje aprendizado como algo de é o meu muito aprendizado. valor. Quando eu entrei eu acho que eu não aprendi, não julgar as pessoas, né? Acho que foi um deles. Mas agora eu não lembro quando. A gente evitar, né? Evitar julgar os outros, Esse é um aprendizado para evitar, você importante. sim, E, evitar tirar conclusão precipitada, né? e você E lembra. cada um e- cuidar da sua vida, né? Cada um. Isso. Você Como é consegue que me se diz? ouvir? Sim, sim, Tá. sim, Eu ouço. queria te A minha perguntar. imagem está congelada, mas eu consigo ouvir, sim. Tá, eu só queria te perguntar assim, nessa Mal questão criado. de aprender a não julgar os outros, em que momento Mal você criado meu lembra. celular. Peraí. Em Peraí, que, bem, deixa eu ver. Tá tá meio sem. confuso. Ele Glaucio, tá. O celular, tá sem vergonha, sai daí. Menina, olha, tô precisando trocar, viu? Sai, ai, pronto, foi. Voltou. Tudo bem. vamos mais, ó, Glaucio, mais 3 minutinhos, porque a gente está com. Tá, Tá, e vamos. tá. A ideia é a gente demonstrar aqui de uma forma bem rápida e breve mesmo, tá? Eu sei que você tá com. A gente tá com imagem congelada, talvez tá com dificuldade aí dentro, né? Tá. Não, mas eu tô vendo vocês bem, Tá. perfeitamente. Então, Maravilha. mais 3 minutinhos, né? A Elo vai conduzir, vai fazer a pergunta, tá? E a gente vai, né? Você vai respondendo, mas mais 3 minutinhos. Então, aí dentro dessa história que você me contou de aprender a não julgar, a ideia era você me contar uma história do quando você aprendeu a não julgar. Em que momento você aprendeu que não julgar entende? Assim, a ideia era você trazer uma história. Mas tudo bem, a gente Quando vai eu. avançar para uma outra pergunta agora, tá bom? Se mal criado, ai. E a ideia é sempre manter o foco no positivo, tá? Lembra disso. A pergunta que eu queria te fazer agora é a seguinte: as pessoas que conhecem bem você,
né, que convivem com você, quais são as 3 qualidades que elas falariam de você? Quais são as 3 coisas que você é muito boa, assim, em fazer? Quem te conhece bem falaria que você é muito boa no quê? E, Ah, Kai, caiu! não, Momento da segunda pergunta. a gente estava com dificuldade né, de criar a conexão. Não, mas é assim mesmo, a live faz parte, né? Eu fico né, sentido assim de, né? Eu imagino a pessoa entrando na live e como também se sente, né? Mas Elo, se as pessoas quiserem realmente, né, se aprender, tem curso, não tem curso, como que funciona, né, essa formação? Né? Eu sei que é especialista, então conta um pouquinho para quem se interessou e como que pode se aprofundar nesse tema. Então, a gente tem curso, sim, né? Tem um workshop de investigação apreciativa, que é um curso aberto, já que eu realizo há alguns anos no Brasil, para as pessoas que querem conhecer mais sobre essa metodologia. Presencialmente, ele era um workshop de 15 horas, né? Então, a gente fazia ele sexta, sábado, domingo. E agora no online, então, a gente transformou, né, para um formato de 10 horas no online, então são 4 encontros de 2 horas e meia. E aí, dentro desse workshop, a gente justamente aprofunda, né, no entendimento do conceito, na prática. A gente traz o ciclo, né, que tem um processo, né, que é o ciclo dos 5Ds, traz os princípios todos, né. Então, realmente tem bastante conteúdo. Ela não é uma metodologia, assim, fácil e rápido de pegar, mas ao mesmo tempo, no momento em que a gente aprende e entende, ela tem uma simplicidade, assim, um poder de transformação que é muito efetivo. Então, todas as pessoas que tiveram oportunidade de conhecer, né, e já passaram por algum curso, eu também dou aulas em curso de pós-graduação, assim, e que pegaram a essência e aplicam na sua vida, realmente, assim, eu escuto muitos relatos, assim, belíssimos, assim, de transformação, e seja em conversas, esses dias eu estava falando justamente com uma pessoa que participou do meu workshop presencial 1 ano e meio atrás, e ele me falou de 3 situações que ele aplicou, assim, que foi incrível. Então, um foi com o pai dele, num momento também que precisou, assim, que não estava muito legal, e ele mudou o rumo de tudo, assim, e ficou super feliz, porque ele lembrou e aplicou a investigação apreciativa. Teve também um momento com um cliente dele numa empresa, que ele também lembrou, aplicou, e que eles ficaram super felizes, correram naquele momento lá. Enfim, então assim, tem muitas histórias de aplicação. Grupos Legal. pequenos, grupos grandes, nas relações, né? E eu sou uma pessoa que adoro levar para o viés pessoal. Então, o meu convite com a investigação apreciativa é para, além de levar para o campo das organizações e mais do que querer aprender, também para levar para o seu trabalho, levar para a própria vida. Então, é um viés muito particular meu, né? Eu gosto de viver dessa forma e tô sempre aprendendo, porque a vida é a vida. Tem momentos de altos e baixos, negativos, positivos, ruins, tristes, difíceis, desafiadores, e como a gente lida com eles. Então, é um eterno aprendizado e é um campo de possibilidades. Traz muitas possibilidades. Investigação apreciativa é ampliar o leque de possibilidades na nossa vida. E isso, para mim, é a transformação, assim. Porque você sair daquele encurralado, assim, e poder ver que tem outras formas e caminhos, eu acho que é a beleza da vida, assim. E sabe, Elo, eu até queria agradecer, não sei se a Glauci voltou ou não. Eu não vi ela entrar de volta, eu também estava esperando ela entrar. Mas eu já queria agradecer a Glauci, porque o que aconteceu aqui foi tão interessante, porque isso é muito reflexo do que você acabou de falar, que não é uma técnica, não é uma receita de bolo. Isso tem que ser internalizado, isso tem que fazer parte, né, dos hábitos da gente. E como é comum, às vezes, a gente fazer uma pergunta procurando um aspecto positivo, e às vezes a pessoa está tão treinada, ou a gente está tão atribulado, e é tão normal a gente trazer um aspecto negativo, a falta, né? Então, o que a gente viu aqui
deve ser tão às vezes, comum mesmo de ver no início de um processo, por exemplo, na terapia, às vezes em consultório, eu falo para a pessoa assim, o que você sentiu? Aí a pessoa, não, eu pensei e tal. Eu falei, não, senti. Ou eu falo, o que você pensou? Ela, eu senti isso. Eu falei, não. Então, conseguir discriminar, parece que é simples, mas dependendo do nosso ritmo, dos nossos hábitos, a gente está tão acostumado a responder a falta, o que está de errado, autocrítica, criticar. Então, foi uma demonstração que talvez, em termos do script, da gente ver a história acontecendo, a gente não viu, mas a gente viu uma coisa que acontece bastante, que é isso. Fala assim, nossa, nós não estamos, talvez, acostumados a justamente colocar a lanterna, né, ou no aspecto positivo, e a nossa lanterna está olhando para um outro lugar e a gente tem que treinar, primeiro mudar a direção da lanterna para depois, né, realmente conseguir entrar e enxergar de uma forma diferente. Isso, Né? é um processo de mudança mesmo do foco, de visão. Então, às vezes, no começo não é tão rápido. Por isso a gente precisa de investigação. E a investigação, se fosse para ser óbvio e rápido, não era investigação, né? Então, assim, ele realmente precisa desse timing, né? E de prática e de treino. Gente, depois de mais de 10 anos aí treinando, 15 anos fazendo, eu também, todos os dias, se eu não tiver atenta, né? A gente tem a história do viés negativo, né? Então, é realmente importante a gente ter esse treino. Eu vi que a Glauci entrou de volta aqui. Obrigada, Glauci. Beijão para você, foi super. Né? Tanto super. Eu quanto o André, a gente ficou muito feliz que você entrou com a gente. Gratidão. Obrigada pela tua coragem, como o Paulo colocou aqui, né? Isso. E é isso, a gente experimentou e tem muitas formas de a gente fazer, mas sim, é uma metodologia que demanda um tempo de estudo, de aprendizado, de prática, e aí depois é só sair fazendo. Tipo um esporte, sabe? Quando você quer aprender natação, não é pular na piscina e você se vira, isso é uma coisa, agora sair nadando mesmo, precisa de treino, técnica, tempo, né? Dedicação. Então é uma metodologia muito boa, que realmente funciona para mudança cultural, né? Ela realmente transforma, mas ela leva tempo, tá? Então quando é aplicação numa empresa, às vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo demora? Você, para fazer aplicação numa empresa, às vezes você vai meses, anos fazendo, né? Depende do grau de profundidade que a empresa quer aplicar. Mas você pode aplicar numa única reunião? Pode. Só que, entende? São níveis e formas de aplicação. Então, tem essa possibilidade, tá bom? E só para, talvez, agora entender onde se enquadra um pouquinho, não sei se eu vou falar tá certo ou não, mas a investigação apreciativa faz parte da arte de anfitrear. Então, assim, é aqui que a art of hosting seria o guarda-chuva e a investigação apreciativa está dentro desse guarda-chuva? Está correto olhar dessa maneira? A investigação apreciativa ela é uma metodologia, né? Por si só ela funciona e ela é aprendida, ensinada e utilizada. Existe uma comunidade, né, das conversas significativas que utiliza algumas metodologias que colaboram e contribuem para as conversas significativas acontecerem. Então, dentro desse contexto dessa comunidade chamada Art of Hosting, né, investigação apreciativa é uma das metodologias que faz parte dessa comunidade. Por quê? Ela também é uma metodologia que promove o diálogo e as conversas significativas, né? Mas também existem outras metodologias que são utilizadas. Tá? Que legal. Elô, a gente está chegando no final do nosso papo, tá? E eu queria saber, né? Por que valeu a pena? O que foi bom a noite de hoje, o papo de hoje, né? Como você está saindo desse papo, né? Você me falou como você entrou, mas como você está saindo. O que foi bom, né, para você, né, essa nossa live de hoje? O que foi bom? Foram várias coisas. Eu sinto, assim, que fazer essa relação, por exemplo, né, e contar do Art of Hosting, porque tem muita gente que não conhece, então é sempre muito bom. E eu tenho um carinho especial tanto pela investigação apreciativa quanto pelo Art of Hosting. Então, tá falando de um ou do outro, para mim, é muito prazeroso. Eu tenho muitas histórias vividas
e aprendidas, né? Histórias de aprendizado, que é o que eu queria investigar hoje aqui. Eu tenho muitas dentro dessas duas comunidades e isso me tornou muito quem eu sou hoje, né? Então hoje eu sou quem eu sou e trabalho com o que trabalho por conta desse caminho. Então poder falar deles é sempre uma honra, assim, né? E desejo sim que mais pessoas possam conhecer. Eu acho que esse é outro ponto que eu queria agradecer e celebrar. O teu convite, André, a tua alegria na forma como você conduz a conversa, porque eu gostaria muito realmente assim que cada vez mais pessoas conhecessem, quisessem aprender, praticar, porque das pessoas que eu conheço, que conhecem e praticam, elas estão transformando as vidas delas em melhores lugares para viver, para atuar, para conviver, para trabalhar. E é de pouquinho em pouquinho, é trabalho de formiguinha, mas que está sendo feito, né? E a gente pode fazer, pode aprender, pode se apoiar. É muito trabalho de rede. Vocês podem ver que eu falo comunidade, porque ninguém faz sozinho, né? Então, por isso que eu te agradeço de novo, André, porque é mais uma pessoa que eu conheço, que a gente já está somando e que a gente quer levar com mais amor e entusiasmo para o mundo, que mais pessoas que queiram possam conhecer, se conectar, se beneficiar. Então, eu tô saindo com isso, com essa chama acesa, sabe? É um foguinho assim que tá saindo mais vivo. E tomara que acenda outras velinhas aí, outras fogueirinhas. Com certeza. Você sabe que, não sei se a Ju ainda está aqui ou não, a Ju me contou você acabou de falar da vela, ela me contou exatamente isso essa semana. Ela falou assim, nossa, né? Ela falou assim, nossa, o meu sonho não é de repente eu dar um treinamento e trocar o treinamento por um valor, então eu dou uma coisa, você dá outra. Eu falei, não, o meu sonho é como se fosse uma vela. Eu falei, mas como que é isso? Eu falei, então, eu ajudo a acender a vela da outra pessoa. Então a minha chama ajudou a acender a chama da outra pessoa, mas eu não perdi a minha chama. E a chama da outra pessoa ajuda a acender a chama da outra pessoa, que a chama da outra pessoa. Então, não tem mais só essa troca, eu dou em troca de. E sim, justamente, esse espaço colaborativo que você está falando, que a gente vai cada um trazendo seus elementos, o que há de melhor dentro de nós. Cada um aqui que está aqui nessa live, cada um que está na sua casa, tem suas qualidades essenciais. E que se a gente reconhecer e a gente realmente conseguir entender que cada um tem a sua contribuição nessa construção do mundo que a gente quer pertencer, pessoal, realmente o mundo se transforma. E a gente tem que ter fé mesmo. Fé que, se eu fizer a minha parte, a Elô faz a parte dela, você faz a parte da sua parte, e cada um está fazendo a sua parte da maneira que dá nesse momento. E não da maneira como eu acho que o outro deveria fazer, porque eu faço assim. Não, entender que cada um está fazendo o seu melhor, porque no final das contas, todo mundo quer ser feliz. No final das contas é isso. Então, né, eu acho que a noite de hoje a gente celebra exatamente isso. Acho que essa possibilidade de mais uma chama que né, eu trago aqui, você acendeu, você ajudou a acender várias chamas aqui de quem está assistindo, então eu agradeço de coração. E, para finalizar, quero propor uma visualização, uma respiração, tá? Então, todos aqui estão convidados. É uma respiração, uma prática de coerência cardíaca, que a gente usa bastante pelo Instituto HeartMath. E eu vou agregar alguns elementos justamente falando sobre apreciação. Então, para isso, quem está aqui assistindo agora, já se conecte com o que você aprecia na sua vida, né? Pensa numa pessoa, um lugar, um bichinho de estimação, alguma coisa que você, só o fato de você pensar, você fala assim, nossa, me dá uma alegria, me dá né, meu coração se aquece. Então, o que você tem hoje, independente do contexto? E às vezes a gente, lógico, se eu de repente tem uma pessoa que está longe, alguma coisa assim, eu penso nela, às vezes pode vir até tristeza ou saudade. Mas assim, agora, se você pensar em, por exemplo, eu já estou pensando na minha cachorrinha, né? só para pensar, né, na minha cachorrinha. Então isso já me traz, né, umas emoções regeneradoras. Então, coloca aí na manga de vocês ou no bolso essa lembrança, que a gente vai trabalhar com essa lembrança durante essa prática da coerência cardíaca. Tudo bem? Então vamos lá. Você pode praticar com os olhos abertos ou fechados, como você quiser.
A minha sugestão, já que você está aí sentado, né? Se você estiver dirigindo, não, né? Mas se você está aí sentado, está na sua casa, feche seus olhos, encontre uma posição confortável para você. Se você quiser colocar uma das suas mãos na região do seu coração, talvez favoreça esse contato com aqui e agora, esse contato com essa prática. Todo mundo que faz essa prática consegue, no seu tempo, entrar nesse estado de coerência cardíaca, nesse estado de mais centramento, de calma ativa. Então, talvez agora você possa focar sua atenção na região do seu coração, na região do seu peito, imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu coração, da região do seu peito. Uma respiração um pouco mais lenta e profunda do que de costume. Você pode inspirar por 5 segundos, soltar o ar por 5 segundos, ou no ritmo que for confortável para você. O importante é que o tempo da sua inspiração seja o mesmo tempo da sua expiração. Se seu pensamento ou atenção for para algum outro lugar, gentilmente, volte sua atenção para a região do seu coração, imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu peito, da região do seu coração. E enquanto você respira, vai buscando aí dentro de você um sentimento regenerador como apreciação por algo ou alguém na sua vida. Que pode ser um lugar, uma pessoa, um bichinho de estimação. E a hora que essa imagem estiver na sua frente, não só traga a lembrança, mas traga o sentimento para dentro de você. E você pode espalhar esse sentimento para todo o seu corpo através da sua respiração. Vai espalhando por todo o seu corpo, por dentro, por fora. E se você quiser espalhar esse sentimento para as pessoas que você ama e para as pessoas que amam você, você pode imaginar esse sentimento sendo irradiado do seu coração para todas essas pessoas. Sabendo que sempre que você quiser se sentir dessa forma, você tem um lugar seguro a recorrer, que é o seu coração, pela sua respiração, pela atenção na respiração, o foco no seu coração. Quando você quiser, faça uma respiração consciente novamente, e aí sim, mantendo esse sentimento dentro de você, pode abrir seus olhos, quem tiver com os olhos fechados. E se você quiser colocar aqui nos comentários como você está se sentindo agora, eu espero, como eu falei no começo da live, que você esteja saindo melhor do que você entrou. Isso aqui foi um grande presente, né, que a gente está dando para vocês, mas na verdade vocês que estão dando para a gente, porque sem vocês, né, a gente não estaria aqui. Então eu agradeço realmente a presença de todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo, e eu sei que quem está assistindo também a gravação faz parte desse campo. É uma rede, realmente uma rede do bem. Então, obrigado pela presença de vocês. Elo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Né? Olha só que legal. Relaxada, feliz, todo mundo está saindo, tem gratidão.
Tô em paz, com leveza. É isso. Eu tô mais feliz ainda do que eu entrei no começo da live. Eu agradeço, Elô, de novo, realmente por ter aceitado esse convite, ter acendido as chamas de várias pessoas que estão aqui. Agradeço vocês que estão aqui todas as segundas-feiras. Lembrando que, né, quem não assistiu pode assistir a gravação, quem se assistiu queira assistir de novo, veja as gravações, as outras lives que aconteceram. Na semana passada teve uma live com o Gilberto Mendes, que a gente falou sobre missão e propósito, que é um maestro que tem um instituto chamado Instituto Flauta Mágica. Vale a pena vocês assistirem. Procurem a Elô, né, aqui no Insta dela, para quem quiser aprender um pouquinho mais, se aprofundar. E assim a gente contribui na construção do mundo que a gente quer realmente pertencer. Show de bola, André. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Neuza que está aí com a gente também ainda. Todo mundo. Glauci que entrou com a gente. O Paulo que está sempre nos ajudando também, presente. Gratidão. Um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, uma excelente semana para vocês. Nos Valeu. vemos em breve. Até a próxima. Até.